Ataíde, com relação ao atendimento dos idosos no transporte coletivo aqui de Cornélio Procópio, como é que está sendo feita essa atividade, ainda mais agora que a empresa passa por algumas situações de discussão e de acordos aí com a prefeitura? Como é que está isso hoje? Olá, Edivaldo, olá, amigos da RC. Edivaldo, a questão do idoso, né, acima de 65 anos, como a própria lei do Estatuto do Idoso já predispõe no seu artigo 39, a aviação ela tem que deixar reservado um espaço para o idoso de 10%. Então ali já está demarcado as cadeiras, 10% são destinadas aos idosos. O que acontece? A gente não pode deixar o idoso entrar pela porta traseira do ônibus, né? Antigamente tinha essa prática aí, né? Ficava lá na hora que o pessoal estava descendo, os idosos queriam subir, aí tinha umas trombadas, muitas vezes caía, acontecia alguns acidentes e também o motorista não conseguia verificar se já todo mundo já tinha subido, então o ônibus saía e o idoso ainda estava subindo no ônibus. Então, para melhor atendimento, a gente passou o idoso sempre pela porta dianteira. Ali na frente, as 4 vagas já estão destinadas para os idosos, né? Que o ônibus é em torno de 36, né? Colocar uma média de 40 passageiros, então 10% dessas vagas são destinadas aos idosos. O que ocorre? Que muitas vezes acontece de entrar mais idosos do que é o permitido, né? E não pode se passar da catraca, porque o motorista, o cobrador ou motorista que também desempenha o papel de cobrador hoje, que é permitido na convenção coletiva, né, do transporte, pode acumular essa função, ele não pode deixar a pessoa passar a catraca, senão como é que vai fechar o caixa? A pessoa não pagou, não tem vale transporte, não tem nenhuma informação que o idoso girou a catraca. Então não consegue-se fazer essa mudança para a parte de traseira do ônibus. Então é meio complexo essa questão. Se o idoso, porventura, quiser pagar a passagem para passar, é uma livre espontaneidade dele, não é uma obrigatoriedade que a gente fala, não, tem que pagar, mas a gente não consegue girar a catraca por conta disso. Bom, Ataíde, então neste caso o idoso ele não pode entrar ali pela porta traseira. Nesse caso, então, ele deveria pagar aí a passagem para poder passar pela catraca, seria isso? Sim, se ele quiser ultrapassar a catraca para ficar lá na parte traseira do ônibus, teria que ser via pagamento. Aquele espaço reservado ali, a gente também entende que para o idoso descer da circular fica mais fácil do motorista acompanhar a descida dele, porque o idoso desce mais lento, então muitas vezes consegue verificar, já está tudo certo, desceu, está na calçada, está bem, está em segurança, aí o motorista já sai com o ônibus. Então é uma coisa assim que a gente achou por bem fazer, porque são 4 vagas. Muitas vezes o que acontece? Todo mundo acha que tem que transportar todo mundo que é idoso, entra no ônibus e vai de uma vez. É a mesma coisa se você pegar hoje na Aviação Garcia. Existe lá 2 vagas, né, 2 cadeiras lá, que são para os idosos. Você vai lá, se cadastra, aí quando liberar essas 2 vagas, você consegue retirar sua passagem e fazer sua viagem gratuitamente, mas são 2 vagas nos ônibus de linha. E já no transporte coletivo, são 10%, que a lei, no artigo 39, parágrafo 2º ali, já está bem especificado que essas vagas são reservadas aos idosos. Bom, você tocou num outro ponto importante com relação ao motorista acumular essa função também de cobrador.
Aqui em Cornélio Procópio, a empresa está tomando essa providência porque está na lei, está especificado em lei. Sim, é o acordo coletivo. Nada é feito sem o acordo coletivo do sindicato lá de Londrina do transporte, sindicato do transporte, né? Então é todo regulamentado, então não é uma coisa que faz assim de cabeça. Se fizesse, o sindicato vinha aqui e dava multa. Então está regulamentado na convenção coletiva, né, desse acúmulo de função. Vem também para ajudar a baratear o custo operacional das empresas de transporte, porque antes tinha um cobrador que, né, ficava mais duas pessoas trabalhando no mesmo horário ali, que já onera ainda mais. A queda na arrecadação já é grande. Então tem que enxugar alguns custos extras aí que conseguiu com relação a isso. Inclusive, Edivaldo, também tem aquela questão, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas o idoso pode ficar de pé lá no meio, né, do pessoal que fica de pé. Aí o que acontece? Se você deixa o idoso de pé, vamos supor, as vagas dos idosos lá estão preenchidas. Não, mas não tem problema, coloca os idosos lá para andar de pé, porque os 10% já está tudo ocupado. Aí o ônibus freia, quebra a mola, acontece alguma coisa, o idoso cai dentro da circular. O que vai acontecer? O problema vai arrebentar onde? Na circular de novo, que o motorista freia bruscamente, acontece alguma coisa. Então toda essa precaução é uma precaução que a aviação procopense tem para não ter problema, né, com os idosos, para não causar nenhum acidente. E preservar a integridade física também do idoso, sim, né? Sim, com certeza, porque aconteceu algum acidente dentro da circular, a responsabilidade é da aviação. Então, tá lá reservado os 10%, se alguém quiser, se você quiser dar um pulo lá, fazer uma filmagem lá, tá demarcada todas essas poltronas lá.